Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Fico grato a Deus por essa oportunidade a me facultada de estar juntamente com os irmãos aqui nesta noite. Os irmãos podem se sentar, se acomodar. Obrigado. E pela oportunidade também que o nosso companheiro, pastor, nos convidou para estar aqui juntamente com os irmãos. Estamos ali do estado de Mato Grosso, já antecedeu. Estamos por uma temporada aqui nesta cidade, fazendo a obra de Deus, passando umas férias. Mas eu, quando venho fazer férias para cá, eu não consigo ficar de férias. As minhas férias é subir monte, descer monte, ir para a praça, ir para a rua, pregar a palavra, entregar folheto, falar de Jesus, convidar alguém para ir para a igreja. Essas são as nossas férias, né? Às vezes a minha sogra fica até meio preocupada, minha esposa, falou assim, mas você vem tirar férias, não para em casa? Só fica andando para baixo, para cima, subindo. Mas é que a chama de Deus arde em nosso coração, por amor às almas. Amém, irmãos? Então, o que eu faço e o que a gente faz é justamente para, de uma forma de gratidão e realmente fazendo algo por aquilo que Deus ele tem feito por nós, né? Mesmo que nós façamos muitas coisas em relação ao quesito a obras de Deus, ainda é pouco por aquilo que Deus tem feito ao nosso favor. Tá certo, irmãos? E eu prometo que vou ser bem breve. As minhas palavras, houve um imprevisto, mas estamos aqui cumprindo a nossa palavra para estar aqui juntamente com o nosso pastor e com toda a igreja aqui unida em nome de Jesus. Já tem até o nome, né? Unida. E se é unida, a palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, unida e estamos em união. Amém? Amados, eu quero compartilhar convosco uma palavra no livro de Lamentação de Jeremias. Eu quero compartilhar com os irmãos um assunto muito importante. Lamentação de Jeremias, capítulo de número 1, Lamentação de Jeremias. Quase se não muito pouco se fala dentro do livro de Lamentação de Jeremias, mas ultimamente Deus tem colocado, incomodado um assunto importante para nós, Lamentação de Jeremias, no capítulo 1 e o verso de número 11 e o verso de número 12. Lamentação de Jeremias, verso de número 11 e o verso de número 12. Eu vou recitar o verso, os irmãos, por gentileza, me acompanhem na leitura bíblica, amém? Diz-nos assim o texto: todo o povo anda suspirando. Na versão que eu estou com ela, diz gemendo, mas é suspirando. Procurando pão. E deram suas coisas mais estimadas ou mais preciosas em troco de mantimento para restaurar a sua força. Em outra tradução, ele diz para refrescarem a sua alma. Talvez na sua deve estar assim. O versículo de número 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Então, a parte A deste verso, do versículo de número 12, não vos comove isto, todos vós que passais pelo caminho? Amém. Amados irmãos, nós vemos aqui um texto na Bíblia Sagrada. Esse texto ele narra a situação de Israel, uma situação degradante de Israel. Porém, meus amados irmãos, extraindo para o nosso dia de hoje, nós vemos aqui, aprendemos algo muito importante dentro desses versos que nós lemos. Todo povo anda suspirando, buscando pão. E deram as suas coisas mais preciosas em troco de um mantimento para refrescarem ou satisfazerem a sua alma. Se nós formos olhar, meus amados irmãos, no nosso dia a dia, a situação da humanidade, como que eles estão passando, o que muitos estão vivendo, o que muitos estão sofrendo, como a palavra de Deus que o povo anda suspirando, buscando pão, eles estão
verdadeiramente buscando algo para preencher o vazio da sua alma. É algo que eles trocam, eles fazem uma breganha, eles fazem uma troca. Deram as suas coisas mais preciosas em troco de um alimento para satisfazerem a sua alma. Ou seja, muitas pessoas, meus amados, eles têm feito isso. Eles têm feito uma troca de valores, trocado as coisas preciosas. Muitos têm deixado a sua família, abandonado o seu lar, abandonado a sua casa, procurando algo para satisfazer o anseio da sua alma. Por quê? Porque eles têm ausência de Deus. A falta de Deus é que as pessoas fazem isso. Porque se um homem, uma pessoa que tem a presença de Deus, ele tem a paz, ele tem a alegria, ele tem a felicidade, ele tem o amor de Deus em seu coração. Mas muitos que não têm e que procuram alguma coisa, um pão, um alimento, que esse pão, nós vamos entrar em detalhe a respeito desse pão, que eles estão trocando as coisas mais preciosas em troco de um alimento para satisfazer a sua alma. E aonde que eles vão achar esse alimento para satisfazer as suas almas? Muitos vão encontrar esse alimento, simplesmente um alimento para a sua carne, para a sua convivência, para o seu bel prazer, para satisfazer o seu ego. Muitos vão procurar esse alimento através das drogas, através da prostituição, através das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo. Então eles fazem essa troca de valores. Eles tiram as coisas, eles dão as suas coisas mais preciosas, porque às vezes o homem ele está feliz na sua casa. Ele está vivendo uma comunhão tranquilo com a sua família. Daqui a pouco, a sua vida verdadeiramente, ele acha que não está bom ali com o seu cônjuge, com a sua família. Ele sai em busca de uma aventura lá fora, querendo o quê? Trazer algo para satisfazer os anseios da sua alma, porque aquilo que ele tem, ele não está satisfeito. Mas não é só isso que nós aprendemos nessa palavra, é que a Bíblia diz que eles estão procurando pão. O que eu quero me deter nessa palavra é procurar pão. Estão procurando pão. E se eles estão procurando pão, é porque eles estão com fome. E a Bíblia diz que, eis que vem dia, disse o Senhor, que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos no que Jesus Cristo, ele mesmo se identificou, dizendo que ele é o pão vivo descido do céu. Então, se ele é o pão vivo descido do céu, o que significa? Que a igreja do Senhor, a igreja unida, nós, a igreja todos nós estamos sempre e constantemente tendo o pão diário, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, verdadeiramente esse é o pão diário para nós. Se você abre a Bíblia Sagrada, você está alimentando do pão. O povo de Israel, a Bíblia diz que o povo de Israel estava com fome. Deus mandou maná, pão, lá do céu. E eles comiam e saciavam. E hoje há uma diferença, porque hoje esse pão vivo, que é Jesus de Nazaré e que está conosco, que nós participamos da Santa Ceia, que é também a representação do pão, que é o corpo do Senhor Jesus, e o vinho, que é o sangue de Cristo. Então aquele que não come, que não bebe, não come da sua carne e que não bebe do seu sangue, não é digno dele. Então quando nós participamos da ceia, nós estamos ali fazendo esse ato simbólico que Jesus, ele é o pão vivo descido do céu. Então, amados irmãos, nós, como igreja, estamos em todas as reuniões, nós recebemos pão quentinho do céu. Deus manda o maná do céu para nós, que é a palavra de Deus. Algo de Deus importante para a nossa vida. E quando nós alimentamos dessa palavra, logo entendemos-se que a igreja tem alimento para quem não tem alimento. Amém? A igreja tem alimento, pastor Roberto, para aqueles que não têm alimento.
E aí que essa palavra me chama a atenção, é que todo o povo está suspirando, buscando pão. Então, se o povo está buscando pão, significa que alguém ou algum de nós precisa realmente ver esta pessoa que está buscando pão e dar o pão para eles, que é a palavra de Deus. E como é que eu reparto esse pão? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, ou lança a semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Águas significa povo, nação, pessoas, representa isso, figurativo. Água são pessoas. Então lança o teu pão sobre as águas. Significa que há uma grande importância, uma grande cobrança de Deus em relação ao que nós devemos realmente lançar o pão sobre as águas, sobre a questão daquilo que é a obra da evangelização, de levar essa semente, lançar essa semente, levar esse pão para as pessoas que estão realmente com fome, estão procurando o alimento, estão caçando. E a Bíblia diz que viria dias que Deus enviaria essa fome e esta sede sobre a face da terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, amados. Ouvir a palavra de Deus. E o povo está assim, com fome, anda na rua desesperado, pastor, está procurando alguma coisa para alimentar. E agora, no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: não vos comove isso, vós que passai pelo caminho? Olha, amados irmãos, eu sinto algo realmente da parte de Deus, que realmente uma cobrança de Deus para com a minha vida, que quando eu passo pela rua e eu me deparo com uma certa circunstância, com uma certa situação de que alguém está prostrado, caído, que foi machucado, que ele está ali precisando de um alimento, realmente eu tenho a obrigação, como servo de Deus, como escolhido de Deus, a parar um pouquinho e dar uma atenção para aquela pessoa. Algo que eu preciso pelo menos dar, alguma coisa. Às vezes não precisa ser muito, irmão. Não precisa ser muito. Às vezes uma palavra que você fala: olha, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele é a esperança. Ainda não está perdido. Jesus pode resolver a sua situação. Irmãos, quando nós deparamos com certas pessoas que está às vezes caído, é como aquela ilustração que Jesus Cristo fez em relação ao bom samaritano. É uma ilustração linda, amados irmãos, que quando nós pegamos essa ilustração e começamos a entrar dentro da história, entrar dentro da ilustração, para a gente realmente viver um pouquinho, sentir algo dentro de nós, porque ler a Bíblia Sagrada, nós não podemos ler a Bíblia Sagrada superficialmente, somente de helicóptero por cima, dando uma volta por cima. Tem muitos que fazem isso, só lê a Bíblia Sagrada de helicóptero, só por cima, voando, dá uma passadinha por ali e tal, mas eu preciso engolir, alimentar, meditar na Sagrada Escritura, ver o contexto, o texto e o contexto daquilo que vai me trazer de uma experiência boa para a minha vida. É quando eu olho para a Bíblia Sagrada e esse texto começa a falar sobre o bom samaritano. O que o bom samaritano fez? O homem, ele precisava de uma resposta. Jesus mostrou para ele uma ilustração linda que fala assim: olha, um certo homem, ele estava indo num caminho, e nesse caminho veio os salteadores, os bandidos. Pegaram ele, bateram muito nele e deixaram ele quase morto. A Bíblia diz que ele estava quase morto. Agora escute, a Bíblia diz que ali era um caminho que descia para a sinagoga, para alguma região que tinha uma igreja. Igreja, sinagoga, igreja. Estava descendo para a sinagoga quem? O sacerdote. Quem é o sacerdote? Representante do povo, representante da lei. Um homem todo trajado, já estava pronto, tinha que chegar rapidamente no templo, na igreja, lá na sinagoga. Muitos iam para lá, não era só um sacerdote. Eles tinham realmente aquela rapidez de chegar logo no templo. Para quê? Para ocupar os primeiros bancos
né? Porque ali cada um sacerdote estava com traje e tal, e chegavam ali no templo para ocupar os seus primeiros espaços, tá ali na frente e tal, bonitão. E a Bíblia diz que ele passou, viu aquele homem caído, quase morto, o homem pedindo socorro, e ele não fez nada. Uma religião passando pelo caminho e vendo alguém caído e quase morto. Assim está hoje o nosso Brasil, em todos os lugares, em muitos lugares que nós andamos, religião passando perto de alguém e passando de largo, porque é a religião, não é? É uma diferença. Agora vem o levita, que vem também ali caminhando para chegar lá no templo, preparar os instrumentos, arrumar alguma coisa, agilizar alguma coisa de dentro da igreja, preparar para o ritual do culto, mas também o mesmo passa de largo. Agora escute, vem um samaritano que não tinha nada a ver com a religião, que estava ali separado, totalmente talvez excluído da sociedade ali, não se comungavam muito, mas o samaritano, ele tinha algo diferente. Diga comigo, ele tinha algo diferente. Agora diga comigo, ele tinha vinho, ele tinha azeite. Anabacaia serve, anabasúbia. A diferença é essa, amados irmãos. A diferença na vida do cristão é vinho, que representa o sangue de Jesus, e o azeite, que é a unção de Deus para pregar a palavra de Deus. Porque se eu não tiver essas duas coisas, eu não tenho coragem, eu não consigo. Nós não sensibilizamos em relação a estas pessoas. Nós simplesmente somos uma religião, passamos pelo caminho, vemos alguém caído e nós passamos de largo porque nós temos que chegar rápido na igreja. Está entendendo? Mas se eu parar pelo menos um pouco, a Bíblia diz que aquele homem fez muito mais. Que ele pegou aquele homem, ele curou, passou o azeite nas suas feridas, deu um bocado de vinho para ele, que ali era necessário, que tinha uma tradição, realmente para aliviar a dor daquele homem. Isso era o efeito daquele vinho. E porém, pegou ele, colocou em cima da sua cavalgadura e retornou, foi para uma estalagem. Sabe o que é estalagem? Igreja. Representa uma igreja. Representa algo que vai dar um socorro para essas pessoas. Algo que vai realmente ajudar essas pessoas. E eu fico alegre e feliz, pastor, em ver o propósito de Deus, que Deus colocou no coração da igreja, eu digo do pastor e de toda a igreja, que é um conjunto, de estar fazendo este trabalho social. É algo lindo que Deus se agrada. Tá certo? De que nós tirarmos um pouco essas pessoas, essas crianças, que são os futuros de amanhã, para realmente dar a ela uma dignidade, dar a ela uma instrução. E a Bíblia diz, instrua o menino no caminho em que devas andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Tá certo? Agora vamos caminhar mais um pouco, vem comigo na Bíblia. A Bíblia diz assim, meus amados irmãos, que estes homens, ele então, o que aconteceu? Pegou esse homem, levou para a cavalgadura. O que me chama agora a atenção é que a palavra de Deus, no versículo de número 12, ele diz assim, não vos comove isso, vós que passais pelo caminho. Eu fico, às vezes a gente quer fazer mais algo, irmãos, para Deus. Porque só eu sei como que, o que Deus fez por mim, o que Deus trabalhou na minha vida. Eu estou olhando para o relógio ali, tenho quantos minutos, pastor, ali? 10 minutos? Amém. Então eu fico olhando, irmãos, para a situação, naquilo que Deus fez na minha vida, e eu vejo de onde que Deus me tirou, o que Deus fez por mim. Porque, ora, estava caído nas ruas, estava preso, encarcerado, vivi mais de 20 anos no mundo, 15, mais de 20 anos no mundo do crime, no mundo das drogas, um jovem delinquente. A minha mãe, dei muito trabalho para minha mãe sofreu muito. Saí de casa, acho que com a idade de 14 anos ou menos, fugi de casa, passei 7 anos, minha mãe sofrendo, chorando, eu nunca dei notícia que estava vivo, se estava ali, estava cá, mas ela nunca desistiu de mim,
Ela nunca desanimou, ela nunca desistiu de orar. Muito pelo contrário, ela sempre orava. Mas havia as rivais que vinham para ela e falavam assim: Dona Sebastiana, para de orar, porque o seu filho sumiu, ele deve estar morto por algum lugar. Ela falava assim: só vou parar de orar quando ele chegar, os restos mortais deles, dentro de uma cacheta, numa caixinha de sapato. Nem que seja o pó. Aí eu paro de orar. Mulher de fé. E foi passando tempo, anos, orando, de oração. E eu estava aí, no submundo do crime. Ora caído, ora jogado, ora nas drogas, ora encarcerado, ora preso, ora noiado num barraco velho. E algumas pessoas olhavam, passavam de largo, pastor. Alguns olham e falam assim: esse não tem jeito, esse não serve para nada, esse não presta para nada. Porque é assim que existem muitos olhares hoje. Porque muitos olhares hoje que a gente olha lá fora para algumas pessoas que estão em situação vulnerável, uma situação de rua, uma situação de droga, uma situação lá no submundo, a gente olha para aquelas pessoas e fala assim: esse aí não tem mais jeito. Porque existe um ditado que lá em Mato Grosso eles falam: aquele que foi rei nunca perde a majestade, pau que nasce torto, ele nunca vai endireitar. Mas quando ele está torto, ele entra na marcenaria de Jesus, porque ele é o carpinteiro, ele entra na marcenaria dele, ele trabalha, é como a árvore que entra dentro de uma serralheria. Primeiro a árvore é retirada lá dentro da mata grande, aquele tronco grande, todo cheio de casca grossa, ele vem lá, joga ele na serralheria, eles passam a pranha, arranca as primeiras tábuas, que é aquelas primeiras cascas grossas, e vai indo, pega aquelas tábuas, depois joga ali, fazem algumas tábuas, daqui a pouco aquelas tábuas, irmãos, que foram trabalhadas, eles começam a trabalhar, fazer alguns móveis, móveis como esse, um púlpito como esse. Aí você passa numa loja e fala: que móveis bonitos. Você não sabe na onde que estava aquela madeira, mas ali tinha casca grossa, não prestava. E ali, esta árvore que vem de lá, vem com nó, aqueles nozinhos ruins de trabalhar, mas ali passa na pranha, passa na lixa, passa em tudo. Então na marcenaria de Jeová, aquilo que está torto fica reto, fica mudado, fica brilhoso, passa um verniz, fica lindo. Aí vem o brilho do Espírito Santo, pastor, na vida do homem. Então pode não valer nada para alguém, para a sociedade, desprezado. Mas quando Jesus pega, a Bíblia diz que o Senhor arranca o homem lá do charco do lodo, arranca ele e coloca, tira do monturro, da cinza, arranca ele de lá e coloca onde? Em um lugar de destaque, coloca no meio dos príncipes. Jesus na marcenaria dele, ele recicla, ele trabalha. Então, irmãos, nós não devemos subestimar, porque muitos estão subestimando o poder de Deus, pastor, na vida do homem. A gente olha alguém: esse aí não tem jeito, esse aí não vai dar certo. Mas nós vemos que dá certo, viu, irmãos? Dá certo, porque para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Aquilo que é impossível para mim, para você, fica tranquilo que é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você, para Deus é possível. Pode ter alguém lá na sua família que está vivendo uma vida vulnerável, uma vida de situação degradante. Você tem sofrido, tem passado situação difícil, tem passado momentos difíceis, não sabe o que fazer, mas não se preocupe, porque para Deus tudo é possível. Deus pode entrar com uma provisão na vida dele e restaurar a vida dele. Agora, o que eu não posso é passar de largo. O que não posso é eu virar as costas, eu ser simplesmente mais um religioso na terra. Não, eu tenho que ser boca de Deus aqui nesta terra. Boca de Deus, irmãos. Você é uma boca de Deus nessa terra. Você tem uma boca para profetizar a bênção na vida de alguém. Você tem boca para ministrar na vida de alguém a restauração. Você precisa simplesmente se dispor. Você precisa simplesmente se entregar e dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Então, quando nós nos colocamos assim, a Bíblia diz que realmente não vos comove isso, você que passar pelo caminho. Essa palavra comover significa ter amor. E a obra de Deus só faz com amor. Se não tiver amor, não faz. Se não tiver misericórdia, não faz. Não faz. Eu me lembro que eu, recém-casado com a irmã Renata, nós mudamos para um bairro
Fomos abrir um trabalho, um ponto de culto, era um salãozinho que era uma área da casa nossa, era mais ou menos um tamanho como esse, cabiam umas 40 pessoas, tudo aberto. E nós fazíamos um trabalho ali, ficamos 1 ano e pouco fazendo um trabalho. E um certo dia eu estava caminhando na rua, estava indo para casa, deu um temporal, eu tinha um córrego perto de casa, e estava um homem caído ali, praticamente quase morto. E existe essa palavra morto, ela não no sentido físico, mas morto também no sentido espiritual. Um homem alcoólatra, estava bebendo etanol, porque muitos aí já não estão bebendo aqueles carotinhos, porque é fraco. Está bebendo etanol. Lá em Cuiabá muitos bebem etanol. Vai lá no posto, compra um pouco de etanol, coloca em uma garrafa de 2 litros, espreme pelo menos uns 2 limão nele, mistura com um pouquinho de água e bebe. Porque aquele álcool que ele tem já não está mais sendo satisfatório. Assim o inimigo faz. E ali ele estava com uma garrafa, e ele estava caído, e eu passei de moto, começou a chover, e tinha o córrego. Eu falei, se dá uma vazante nesse córrego, esse homem vai morrer afogado, a água vai levar ele, que ele não tinha condição de sair, de levantar daquele lugar. Quando eu passei, clamei, só olhei para ele e falei, Deus, misericórdia. Caminhei mais à frente uns 5 segundos, mais ou menos, que eu estava de moto, rápido, porque a chuva vinha vindo. Aí o Espírito de Deus, Denabrasébia, bradou no meu espírito e disse, isso não é misericórdia. Aí eu entendi, falei, meu Deus, virei a moto e voltei. Peguei aquele homem, convidei ele, coloquei na minha moto, cavalgadura, conforme está escrito, a parábola do samaritano, cavalgadura. Lá talvez era um camelo, um jegue. Ali que eu tinha era uma moto. Coloquei ele meio caindo para lá, caindo para cá. Falei, vamos ali em casa. Senhor de mais ou menos quase 60 anos. Aí o Senhor falou comigo, isto é misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é colocar no lugar do outro. Isto é misericórdia. Se eu não me colocar no lugar do outro, não é misericórdia. Eu tenho que ter ação, fazer alguma coisa acontecer para que a misericórdia aconteça. Agora eu falo, misericórdia, Senhor, e eu não coloquei no lugar do outro, somente foi uma palavra que ela soou no tempo. Mas ali eu peguei aquele homem, levei para minha casa, coloquei-me no banheiro, no fundo de casa, numa área, todo barbudo, mais de 60 dias talvez, sem tomar banho, um homem de corpo clara, igual a minha. E ali ele estava todo enferrujado de tanta sujeira nos olhos, tudo, não trocava de roupa, aquele cheiro, aquele odor muito forte de sem tomar banho. Coloquei no banheiro, deixei ele à disposição para tomar um banho. Ele não tinha força para tomar banho. Aí demorando, eu fui lá dentro do banheiro, olhei, ele não tinha nem tirado a roupa, tirei a roupa dele. Comecei a tirar a roupa uma por uma, camisa, fui jogando para lá, liguei o chuveiro, peguei o sabão e fui dando um banho nele. Fui lavando ele, passando sabão no seu rosto, sabão na sua cabeça, na sua perna, esfregando com a bucha. Ali aquele homem começou a derramar lágrimas nos seus rostos, na sua face. E ele chorava, olhava para mim e falou, irmão, pastor, ninguém nunca, nem um filho meu fez isso por mim. E ele chorava. E ali eu dei banho nele, completei aquele trabalho de dar banho. Peguei uma roupa, Renata levou uma roupa minha, fizemos ali, deu uma roupa. Renata preparou uma janta ali. Ele sentou ali na mesa e chorava, e nós chorava junto. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. Não custa nada. Jesus colocou em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos comprou porque ele se colocou em nosso lugar. Porque o pecado é nosso. Nós que cometemos. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho. Amém? Então, amados irmãos, que nós não sejamos somente uma religião, mas que nós sejamos discípulo. Discípulo é diferente. Discípulo faz, discípulo trabalha, discípulo evangeliza, discípulo prega, discípulo ora, discípulo visita, discípulo faz a obra, discípulo não para, discípulo está se compadecendo, está fazendo algo para o reino de Deus.
e que nós olhamos para Judas para finalizar a minha fala. Conforme está escrito no capítulo 1, que é só 1, e o versículo 23. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e tendo dele misericórdia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse instante, quero devolver aqui ao pastor. A irmã Renata estará louvando a Deus. Aguarda só um minutinho e nós já vamos, o pastor vai fazer o encerramento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pela família, viu, irmãos? Irmãos, você que tem alguém da família, que tem aí uma dificuldade, que precisa de um milagre, não desiste. A minha mãe passou mais de 7 anos orando. Ela não desistiu. Porque às vezes nós olhamos para a situação da nossa família e nós vemos que tem alguém da nossa família que precisa de uma ajuda. E você vê ele sofrendo. Então você pode ser o quê? O intercessor dele. Não custa nada. Interceder por ele. Não desanimar, não desistir. Não lançar palavras de juízo ou de maldição contra a vida de qualquer pessoa que seja. Mas lança uma palavra de bênção sobre a vida dele. Falou, olha, Jesus vai salvar essa alma. Jesus vai libertar essa alma. Jesus vai transformar essa vida. Jesus vai transformar o meu filho. E nós precisamos também ter a sabedoria de nós sabermos orar. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos que às vezes ele ora pedindo a Deus misericórdia. E Deus, ele vai estar sempre tendo misericórdia de alguém. Olha, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Jesus tem misericórdia de fulano. Tem misericórdia de cicrano. Deus vai estar tendo misericórdia dele sempre. Mas mude a sua oração. Deus, salva o meu filho. Deus, salva o meu esposo. Deus, salva minha parente. Salva, liberta, transforma. É esta palavra de profética que eu tenho que lançar para a vida deles. Amém?